E voltamos com mais um especial do horror aqui no clube. E a resenha de hoje vai ser um livro clássico do terror psicológico? Podemos dizer que sim. A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Pega a vinheta e vamos lá! Publicado pela primeira vez em 1898, sim, esse livro é velho, ele causou um furor na época em que ele foi lançado. E até hoje ele continua sendo um ponto de referência para vários outros livros de terror. Mas a grande questão desse livro é que, apesar dele ser tão fininho, ele vai discutir muitos pontos além do horror e do terror básico, né? Ele vai discutir também problemas instalados na época. Algumas discussões profundas sobre o que é realidade. Será que realmente existe inocência? E o que está acontecendo neste negócio aqui? Para quem não está familiarizado, a Outra Volta do Parafuso também pode ser encontrado com o nome A Volta do Parafuso. Vai entender porque vai depender da tradução. E todos são o mesmo livro, tá? Porque muitas vezes você vai ler A Outra Volta do Parafuso e você pode achar que é a continuação da Volta do Parafuso. Não. São o mesmo livro com traduções diferentes. Outra questão que aparece bastante é: Ana, e o que essa história tem a ver com parafuso? Nada. Em inglês, o nome original desse livro é, peraí que eu vou colar aqui embaixo, The Turn of the Screw. É como se fosse uma expressão americana que não tem nada a ver com parafuso. É como se significasse assim, a última gota, até as últimas consequências. É como as pessoas chegassem até o limite para algo acontecer, tá? Então não tem nada a ver com parafuso. Isso é uma expressão americana, que foi, inglesa no caso, que foi traduzida ao pé da letra quando trouxe para o Brasil. Porém, acho que agora nem faz tanto sentido mudar o nome, apesar dessa confusão de A Outra Volta ou A Volta. No fim das contas, o nome ficou ruim, tá? A Outra Volta do Parafuso fica até um pouco melhor. É como se você estivesse apertando um parafuso e ele já tivesse chegado no limite, e aí você dá aquela outra volta nele que acaba estrovando o parafuso. Então, a outra volta do parafuso faz um pouco mais de sentido do que realmente a volta do parafuso, porque o parafuso não foi para lugar nenhum, gente. Pra onde que ele tá voltando? Eu poderia até ler pro meu parafuso perdido poder voltar, né? Agora vamos lá, vamos sério, vamos falar sério, porque esse livro aqui é sério. Toda a história aqui vai rolar numa mansão inglesa isolada. Exatamente, tá? Aqui a gente vai ter uma atmosfera de livro da era vitoriana. Como eu vou exemplificar para vocês essa atmosfera? Se vocês já leram O Morro dos Ventos Uivantes, que a casa parece que tem vida e fica isolado ali no topo de um morro, ou se vocês já leram também O Fantasma da Ópera, onde a Ópera de Paris também é bem gótica e parece que tem vida. Vários outros livros da era vitoriana, como por exemplo Drácula, que a casa do Drácula tem aquela atmosfera, né, de terror. É mais ou menos assim que vai ser a atmosfera dessa mansão, que vai se chamar Mansão Bly. Uma jovem governanta, então, vai ser chamada para uma entrevista de emprego. E um detalhe, é que a gente nunca vai saber o nome dessa jovem governanta, porque é ela que vai contar a história e ela não vai se apresentar. Ela vai ser contratada, então, para cuidar de duas crianças, os irmãos Miles e Flora, que moram nessa mansão. Eles ficaram órfãos muito novinhos, os pais deles morreram numa viagem para a Índia, e o tio acabou ficando responsável por cuidar deles. Só que o tio não queria essa tarefa, em absoluto, tá? Então o que ele faz? Ele contrata uma governanta e fala para ela: olha, o dinheiro tá aqui, você pode resolver tudo por lá, a única regra é que eu não quero que você me enche o saco, tá? Não quero que você me mande carta, não quero que você me passe nenhum problema dessas crianças. Você tem que resolver tudo. No início ela fica meio preocupada, né? Tipo, cara, eu vou ficar isolada em uma mansão, numa cidade que não tem quase nada, presa com duas crianças que eu não conheço, sem poder pedir ajuda nem pro meu empregador, mas ela acaba aceitando. O fato é que ela acaba aceitando porque ela fica totalmente encantada pelo tio dessas crianças. Sim, ela fica encantada. Temos uma tensão sexual no ar.
Não dá pra fugir disso, tá? Então, dentro daquele encantamento, ela quer impressionar este cara. Então, ela aceita este trabalho e coloca na cabeça dela que ela vai ser a governanta mais perfeita de todas e que nunca vai encher o saco desse tio. Vai fazer exatamente o que ele pediu. Ela, então, arruma as coisas dela e se muda para essa mansão Bly. Quando chega lá, ela vê que grande parte do temor dela era infundado, já que ela vai ser responsável por 2 crianças que são um amor de pessoa. Mas os problemas começam no início do livro, já que ela foi contratada para cuidar basicamente da Flora, que mora na mansão, e não cuidar do Miles, porque o Miles está no colégio, ele só volta para casa nas férias, tá? Só que assim que ela chega lá, o Miles, eles recebem uma carta que o Miles tinha sido expulso do colégio por fazer atos inaceitáveis. E na carta eles não explicam muito bem o que aconteceu. Ela entra ali num dilema, se ela avisa ao tio do menino, se ela não avisa ao tio do menino que ele havia sido expulso do colégio. Mas como ela tem carta branca para resolver todos os problemas e ela não quer incomodar esse tio maravilhoso, já que isso mostraria que ela não é tão perfeita governanta assim, ela acaba deixando esperar o menino chegar para ela entender o que aconteceu. Ela vai esperar a poeira baixar. E quando o Miles chega, gente, ele é uma criança linda, super perfeita, né? A Flora tem 8 anos e o Miles tem 10 anos. E parece que é tudo muito, muito incrível nessa relação, né? Eles respeitam a governanta de imediato, eles tratam dela com delicadeza, eles não dão trabalho nenhum, eles respeitam todas as regras. Então, assim, é bem estranho a forma que essas crianças se comportam, né? Elas, ao mesmo tempo, não enchem o saco da governanta. Então, parece que são mini adultos que sabem a hora que podem falar ou não. A gente sente até um certo ar de estranheza, mas a governanta sente um alívio, tá? É mais ou menos assim. Só que esse alívio dura pouco. E esse trabalho, que parecia ser tão tranquilo, começa a virar um verdadeiro pesadelo. Já que ela começa a ver umas figuras estranhas rondando a casa, e quando ela vai contar para outra senhora que trabalhava lá, que é a senhora Rose, a feição e a descrição dessas pessoas, ela acaba descobrindo que talvez essas pessoas não sejam pessoas, que eles sejam os ex-empregados que trabalhavam na mansão Bly, mas que morreram ali. Bom, eu não posso contar muito a partir daqui do livro, porque senão... Olha isso aqui, gente, tem 154 páginas, eu vou estragar todo o prazer da leitura para vocês. Mas não vá embora do vídeo, que eu ainda tenho muita coisa para falar sobre esse livro, que talvez seja importante para você entender o transcorrer dele e também o final, tá? Primeira coisa, vamos falar sobre os temas principais dessa obra, porque apesar de pequena, ela tem bastante relevância. Ela vai fazer ali uma duplicidade entre realidade e ilusão, já que em nenhum momento a gente vai saber se o que está acontecendo ali é doideira da cabeça dessa governanta, se as crianças realmente estão vendo a mesma coisa que a governanta e estão mentindo. É um caos, a gente não sabe o que é realidade e o que é ilusão. A gente fica em constante suspense durante toda a leitura do livro sem saber muito bem o que está acontecendo, já que a gente tem uma narradora em primeira pessoa. E você sabe, narrador em primeira pessoa é o quê? Narrador não confiável. Sempre que vocês verem um livro com narrador em primeira pessoa, lembrem-se que a gente tem um livro com narrador não confiável. A gente não pode acreditar em tudo que fala ali, né? A gente também vai ter uma dualidade ali entre inocência e corrupção, como eu falei com vocês antes, em relação a Miles e a Flora. Já que, a princípio, essas crianças parecem anjos, de tão belas, de tão cândidas. Mas à medida que a narrativa vai alcançando, a gente fica se questionando se elas realmente são assim, ou se elas foram corrompidas até mesmo por esses ex-funcionários. E se a inocência deles é só uma máscara para esconder o verdadeiro mal. E obviamente a gente tem o terceiro ponto, né, que acompanha todo o livro, que é a grande questão do isolamento, né?
A gente tem que entender que essas pessoas, inclusive essas crianças, estão vivendo isoladas do mundo. Então eles não têm acesso a nada que está acontecendo, eles não têm ninguém com quem dividir os grandes acontecimentos ali da Mansão Bly, a não ser eles mesmos. Então a atmosfera de suspense, como não chega ninguém de fora, como ninguém aparece, vai só aumentando. As pessoas vão cada vez ficando enredadas naquela história, porque não chega ninguém de fora pra falar assim, calma aí, gente, né? Aquela questão que quem vê de fora vê melhor. Mais ou menos isso. E quando a gente fala em isolamento, a gente tem que pensar na governanta. A gente tem uma mulher extremamente reprimida, sexualmente, psicologicamente, ela nunca casou, tanto que ela ficou extremamente encantada pelo tio das crianças. A gente não pode confiar se o que ela tá vendo é realmente algo real ou se ela quer demonstrar um grande serviço para o tio das crianças. A gente não pode imaginar também se isso tudo é relativo a esse isolamento que ela vive, já que ela não tem ninguém para dividir as coisas dela, e ela tem certeza que ela está fazendo o melhor sempre, que ela está com a razão e que ela sabe de tudo. Então a gente tem essa relação um pouco complicada aí com essa governanta que também precisa ser analisada no decorrer da narrativa para a gente saber se aquilo é real ou não. E dentro desses temas, a coisa mais interessante do livro A Outra Volta do Parafuso é que desde a sua publicação a obra tem sido alvo de diversas teorias populares. Alguns críticos veem esses fantasmas que aparecem para a governanta como manifestações reais, realmente fantasmas, e outros acreditam que tudo aquilo ali é uma projeção de uma mente perturbada daquela governanta. Não há dúvidas aí do que pode ser real ou não. Agora eu anotei aqui para vocês algumas teorias em relação a esse livro que eu quero dividir com vocês e talvez isso ajude vocês a desvendar um pouco o final, tá? Existem 4 teorias básicas que são faladas em relação a esse livro. A primeira delas é que se acredita que os fantasmas são reais, como eu falei antes. Segundo essa teoria, realmente a governanta está vendo fantasmas dos ex-trabalhadores aí dessa casa. Então essa teoria dá ao livro uma conotação um pouco mais real e comum dos livros de terror. A segunda teoria, eu já falei com vocês, é que algumas pessoas acreditam que toda a história, esses fantasmas, não passam de uma psicose da governanta. Nesse caso, esses fantasmas que aparecem aí são nada mais nada menos que delírio da cabeça dela. Ela tá surtando, o que vai levar a consequências aí no final do livro. Tem também 2 outras vertentes que não são tão comuns. Há uma leva de pessoas que acreditam que todo esse livro é uma alegoria à repressão sexual que a governanta sempre sofreu. As aparições desses personagens podem representar um desejo reprimido dessa mulher. Porque, gente, logo no início do livro a gente vai saber que essas 2 pessoas que morreram na Mansão Bly estavam namorando e eles eram bastante pervertidos, tá? Assim, pervertidos. Eles usavam a casa ali para os desejos sexuais deles, sem se preocupar se as crianças estavam vendo ou não. Era uma loucura, tá? E isso pode ser que tenha afetado, né, bastante o psicológico dessa governanta, já que ela era uma mulher totalmente privada de realizar seus desejos, e por isso ela tem tido problema com esses fantasmas, né? Ela estava projetando isso, e também, talvez, por causa disso, essas crianças não fossem tão inocentes como a gente imagina, já que se elas conviveram com esses caras depravados, elas podem, inclusive, ter sido abusadas e terem também algum distúrbio psicológico presente, tá? Essa é uma teoria bem mais punk, né? Mas pode ser que seja real. E a última teoria é que, até de certa forma, que faz um pouco mais de lógica, né? Lógica dentro do mundo do terror, né, gente? É uma combinação ali de real com o imaginário. Algumas pessoas acreditam que, de certa forma, esses fantasmas vistos pela governanta possam ser reais e que eles tenham alguma relação com essas crianças, já que elas estão corrompidas, né? É como se elas fossem uma carcaça fingida de anjo, mas por dentro elas não são nada angelicais. São essas 4 teorias. Leia e conclua qual teoria fica melhor para você, tá? E deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Depois de você ler esse livro aí, lê rápido, porque ele só tem 150 páginas. Deixa aqui pra mim o que você acha. Qual dessas teorias faz mais sentido pra você? O fato, gente, é que este livro, A Outra Volta do Parafuso, inspirou vários outros livros de terror, inspirou filmes, inspirou séries, inspirou muitas histórias e contos. Então não dá, se você é um amante do horror,
para não conhecer esse livro. Tem 3 filmes que são mais conhecidos, que são inspirados nesse livro, que são Os Inocentes, de 1961, que talvez seja aí a adaptação mais famosa do livro. A Volta do Parafuso, de 2009, que é uma versão para a TV britânica que vai atualizar a história para um cenário do final do século XX. E a gente vai ter também The Turning, que é de 2020, uma adaptação mais moderna da história, que foi estrelada aí por Mackenzie Davis. Eu deixei as imagens aí para vocês verem e eu espero que tenha gerado um interesse maior de ler esse livro para depois ver esses filmes, né? Mas não é só isso, né? Em 2020 saiu uma série da Netflix que se chama Hunting of Bly Manor, que é uma reimaginação direta da história, que vai ser adaptada para um público mais moderno e vai ser estendida aí para uma série de TV. O que a gente pode concluir de todas essas adaptações, de todos os livros que se inspiraram nesse livro, é que a gente tem aqui um livro que deixou uma marca indelével na literatura mundial. E na cultura pop, né? Quase que eu esqueço de falar. E só para não terminar esse vídeo sem falar um pouquinho do autor, vamos conversar um pouquinho sobre Henry James? Vou deixar a fotinho dele aqui para vocês verem. James nasceu em Nova York, ele é de uma família bem abastada, bem estudada. O pai dele era um intelectual super conhecido e o irmão dele, um filósofo e psicólogo também bastante renomado. A família dele viajou extensivamente pela Europa, o que proporcionou a Henry James uma educação das melhores possíveis. E obviamente que isso vai influenciar a sua escrita e sua visão cosmopolita do mundo. Mas vocês devem ter notado que no início do vídeo eu falei que o Henry James era um autor britânico, né? Inglês. Justamente porque, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, ele passou grande parte da sua vida na Europa e lá pelos anos de 1915 ele ganhou a cidadania inglesa. Então, ele escreveu esse livro na Inglaterra, ele tem cidadania inglesa, então o livro se passa na Inglaterra. Então podemos dizer que ele é um escritor britânico, sim. Henry James nunca se casou e mantinha a vida pessoal dele extremamente reservada. E isso levantou inúmeras teorias sobre a vida amorosa dele, sobre a orientação sexual, mas não se sabe nada sobre isso, né, gente? A única coisa que se sabe é que ele tinha muitos amigos, homens e mulheres, se relacionava com eles e tem as cartas dele para comprovar isso aí, tá? Mas também não faz tanta diferença pra gente, vamos combinar, né? Henry James, ele se tornou muito conhecido no mundo da literatura por seu estilo um pouco diferente de contar histórias, já que vocês podem ver, mesmo 154 páginas, que o autor é extremamente prolixo e muito descritivo. Entre 1907 e 1909, ele acabou revisando todas as suas obras literárias para serem publicadas por uma nova editora e acabou escrevendo, inclusive, o prefácio de todos esses livros, também imensos e também complexos. E só para vocês entenderem a dimensão da obra desse autor, ele influenciou a nossa conhecidíssima Virginia Woolf, né? Então, é um autor que influencia grandes autores, não pode deixar de ser lido. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais a obra do autor, eu vou deixar aqui na tela alguns livros que têm tradução para o Brasil. São eles: O Retrato de uma Senhora, Os Embaixadores, As Asas da Pomba, Os Bostonianos, A Outra Volta do Parafuso e Daisy Miller. E podem ficar tranquilos que não são todos no gênero terror, só A Outra Volta do Parafuso, tá? Os outros são de temas diferentes. Então, se vocês quiserem conhecer a obra do autor, adentrem em um desses. Eu não conheço, tá? Eu só conheço A Outra Volta do Parafuso, que foi a minha leitura agora mais recente. Independente da sua interpretação, A Outra Volta do Parafuso é um livro incrível, já que ele vai fazer a gente refletir sobre o poder da mente humana, sobre a psicologia humana, sobre o poder do sobrenatural, se ele existe ou não. É uma obra que foi publicada há mais de um século e até hoje faz a gente refletir. Tá aí o poder da literatura. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!